Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20 de junho de 2024 e começa agora um episódio extra, o primeiro Prêmio Wilson Freire de Humor Open Mic. Então, para quem ouviu o último episódio, já sabe, já teve um spoiler ali do que viria. E basicamente, eu assisti na Netflix recentemente a entrega do prêmio Mark Twain de humor americano para o Kevin Hart. Então, tem na Netflix, se você quiser assistir, eu recomendo, é um negócio bem legal assim de ver. É um prêmio, mas como ele é um prêmio concedido a comediantes, vários comediantes vão lá e homenageiam, né, o comediante e fazem piada. Então é um negócio bem legal de ver, assim. Eu acho que para quem gosta de comédia, é um negócio interessante de ver. E para vocês terem noção, o do Chapéu, não lembro mais quem foi que participou, mas do Kevin Hart, quem abriu o negócio foi o Jerry Seinfeld. Depois teve participação do Chris Rock, Dave Chappelle discursou lá. Enfim, teve uma galera, mano, foda assim, que falou, então eu achei bem legal. E aí eu fiquei imaginando eu discursando na entrega do prêmio dos meus amigos. E a minha autoestima não permite eu acreditar que um dia vai acontecer isso, entendeu? Nem o prêmio Multishow de humor eu acho que eu vou ter a capacidade de entregar para alguém. Então o que eu pensei? Falei, já que a montanha não vai a Diogo vai à montanha. Então eu resolvi fazer aqui o prêmio Wilson Freire de humor e eu vou entregar aqui para os meus amigos. Já queria deixar claro que a ordem não tem a ver com a qualidade ou qualquer tipo de classificação. Então, o primeiro ganhador, né, vai ser inclusive a Renata Said, mas não é que ela tá em primeiro lugar. É porque depois de amanhã eu faria um show com ela e eu cancelei. E aí bom, enfim, porque ela também é a minha amiga mais antiga da comédia, então alguém tinha que ser o primeiro. E aí a Renata ganhou, né? Não é também uma questão de primeiras damas, porque eu não sou, como se diz, machista, não sei nem o nome dessa palavra pra você ver. Eu não sou machista, então não tem a ver com isso, mas por uma questão de afinidade e aleatoriedade, a Renata vai ser a primeira ganhadora do prêmio Wilson Freire de humor. Ah, mas por que o prêmio Wilson Freire? Porque para um prêmio ele ter como eu posso dizer, prestígio maior, esse prêmio ele precisa ter o nome de uma pessoa morta. E aí, como o Wilson Freire é o comediante, né, Open Mic mais próximo a gente, que já se foi, infelizmente, eu resolvi também homenageá-lo, dando o nome desse prêmio aqui para ele. Então, parabéns, Renata Said, a primeira ganhadora do prêmio Wilson Freire. E você sabia? Uma curiosidade aí, ó. O Mark Twain é um grande romancista americano e comediante, né? Ele escrevia comédia, não era exatamente stand-up, porque ele é dos anos 1800 e pouco, século XIX, mas ele escrevia comédia, né? Escrevia comédia, era um palestrante, então na verdade acho que ele devia fazer stand-up sim, mas não tinha esse nome ainda. Mas o que eu queria falar é que o nome dele, você sabia que o nome dele é Samuel? E aí imagina se fosse Prêmio Samuel de humor americano e o Kevin Hart ganhando, não ia ser tão legal. Mark Twain é muito legal e Mark Twain é o pseudônimo, né? Que é o que a gente chama aqui de apelido. Não é bem um apelido, né? Mas na verdade o pseudônimo é o apelido de uma pessoa inteligente. Então quando as pessoas babam ovo do outro, aí é pseudônimo. Agora você chamar seu amigo de Zoreia, aí já não é pseudônimo, aí é apelido. Eu não sei exatamente quais são as regras, mas basicamente você tem que ser inteligente e as pessoas têm que estar puxando seu saco pro seu apelido virar um pseudônimo. Enfim, o Mark Twain, o nome dele
original, né, de batismo é Samuel, e é Samuel Longhorn. Então ele tem, você vê que Mark Twain é um pseudônimo, e Longhorn é chifrão. Então é Samuel Chifrudão o nome dele, né? O nome dele de batismo é Samuel Chifrudão, mas vamos voltar ao assunto, né? O prêmio, primeira ganhadora, parabéns, Renata Said, e eu queria fazer aqui meu discurso para ela. Eu não consegui pensar em quase nada, na verdade, né? Então, eu só queria aqui, como se vou imaginar que eu tô na frente da plateia, várias pessoas, olha, ó, Sônia Abrão tá na primeira fila. Ô, Sônia Abrão, tudo bom com a senhora? Adorava seu sobrinho. Aqui, ó, puta, você não acredita quem tá aqui? Raul Gil tá aqui, ó, porque Raul Gil é fã da Renata Said. Renata Said, ela tá próxima da terceira idade, então ela conversa muito bem com essa geração. Ô, seu Raul, tudo bom? Vamos aplaudir. Então vamos começar aqui. Queria já falar que vocês que estão aqui presentes nessa premiação, você deve estar achando que esse é o auge da carreira da Renata Said, mas queria dizer que não. O auge da carreira da Renata Said foi um show que a gente fez num aquário. Vocês acreditam que a gente fez um show no aquário? E vocês aí, seus ouvintes, né, que estão aqui, televisionados aqui pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast, e também aqui os ilustres convidados que estão presentes aqui na minha plateia imaginária, eu sei que vocês completaram na cabeça de vocês de forma gordofóbica isso que eu acabei de falar, mas não, a Renata estava fora da água. Ela tava no aquário, mas não é o tipo SeaWorld, essas coisas. Você que é gordofóbico e pensou isso. O que eu tô querendo dizer é um estabelecimento comercial que tem no Guarujá, que é o aquário, não sei se é municipal, mas é o aquário do Guarujá. E aí, lá tem um bar do lado de fora da água, e foi lá que a gente fez um show de stand-up. E esse foi o auge da carreira da Renata. Esse show aí foi ela que arrumou. Desde o começo a gente falou que ideia. Inclusive, eu queria contar como é que eu conheci a Renata, porque a Renata, ela tem um dom que eu realmente pago muito pau, que é o dom do network. Ela é muito boa de network porque é natural, entendeu? Vem dela. Mano, olha só como eu virei amigo da Renata. Eu fui no primeiro show que ela fez, que foi lá no Top Teatro, em São Paulo. É um teatro que chama Top. Não tem como ser outra coisa que não seja top. Então lá tinha o Neita, né? O Neita, eu já tinha ido lá várias vezes assistir o Neita. Isso aí foi em 2018. Eu já ia lá bem antes assistir o Neita. E aí a Renata fez um curso com o Eduardo Castilho, que hoje em dia é engenheiro na Europa e desistiu da comédia. Ele fez um curso de humor, né? Para ensinar stand-up. E a Renata fez esse curso junto com o meu amigo de infância, o Everton Pereira. Então eu fui na formatura do Everton Pereira, que era um show lá no Top Teatro, e a Renata estava lá. Então eu conheci ela nesse dia, foi em março de 2018, e um mês depois eu fiz o meu primeiro show, porque o Everton, fazendo esse show, ele foi inserido e apresentado a cena Open Mic de São Paulo. A gente nem imaginava que existia isso, né? A gente sempre gostou de comédia. Eu sempre frequentei show de stand-up, sempre. Porra, sempre não, né? Porque o stand-up tá no Brasil há 20 anos, então como assim que eu sempre fui? Mas desde acho que 2010, sei lá, 2011, que eu ia de vez em quando no Comedians. Depois eu fui bastante no Honda Hall, porque era de graça, ganhava VIP, e aí eu ia de graça. E... o que eu tava falando mesmo? Enfim, aí eu nem sabia que existia uma cena, eu queria fazer, cheguei a mandar e-mail lá pro Comedians, né, perguntando como é que fazia lá, mas nunca responderam, e eu tinha vontade de fazer. Já tinha coisa escrita, mas não sabia como era. Aí o Everton fez esse curso e foi apresentado a cena Open Mic de São Paulo. E aí eu fui pela primeira vez no Salam Aleikum, né, do finado Juliano Gaspar. E aí o Juliano Gaspar não morreu, mas a reputação dele morreu, né, justa causa, né. Também eu não vou entrar nesse mérito aqui, não tem polêmica, é um prêmio renomado, que não vamos entrar nessa seara. Mas enfim, eu fui lá, né? O Everton
conheceu aí o Salam Aleikum, que era a noite de Open Mic na Liberdade, e eu fui lá fazer minha primeira apresentação, e a Renata Said estava no elenco. Então, no primeiro show dela, eu fui assistir, e no meu primeiro show, ela também fazia parte do elenco. Então, por isso que ela é a primeira premiada aqui. Vocês estão entendendo que não é à toa? Tudo tem um propósito. E aí eu fui lá, e o meu primeiro show foi muito bom. Foi muito bom. Por quê? Porque eu sou um gênio da comédia open mic também, mas não, na verdade foi bom porque a Renata levou 25 pessoas pra ver ela. Você tem noção que no segundo show dela, terceiro no máximo, ela levou 25 pessoas. Eu tenho 7 anos de carreira, eu nunca levei 25 pessoas pra me ver num lugar. A Renata foi no primeiro mês, levou 25 pessoas, o bar cabia, 35. Não sei quantas pessoas cabiam naquele bar, como era o nome dele? Olaria Bar, na Liberdade ali. E a Renata levou 25 pessoas, então o bar tava lotado. E aí eu cheguei e falei, porra, isso aqui que é ser open mic? É fazer show pra casa cheia, galera boa, querendo rir. Mano, realmente a minha apresentação foi muito boa. E aí a Renata pegou e me chamou depois no WhatsApp. Pegou o número com o Everton e falou assim, oi, você não me conhece? Eu tava lá no elenco, sou a Renata Said, e gostei muito do seu show e queria ser sua amiga. Eu falei, acho que adulto estranho, nunca vi um adulto querer ser amigo de outro adulto. E eu falei, também gostei, eu vi você 2 vezes, gostei bastante também e aceito ser seu amigo. Ela falou assim, então tá feita amizade. Nós fez tipo sabe quando você adiciona no Facebook, que é solicitação de amizade, e a pessoa aceita? Nós fez isso na vida real. Não sabia que dá pra fazer isso não. Você solicitar amizade e a pessoa aceitar. Aí nós virou amigo. E então é isso, né? Sobre a Renata. Que discurso. Tá vendo por que minha autoestima não permite eu fazer um discurso num prêmio renomado? Porque realmente eu não sei fazer, né? Eu devia ter escrito isso aqui. Mas não, só fui falando o que veio na cabeça. E assim eu conheci a Renata. Tá falando mas já expliquei, né? A capacidade de fazer a amizade da Renata. Eu achei impressionante. Aí de lá pra cá a gente criou um grupo. Esse show que a gente foi no Aquário, inclusive, não foi o único esquisito que a gente fez. A gente tinha um grupo, que era eu, a Renata Said, o Everton Pereira e o Leonardo Vidoni. E a gente já fez show em Aquário. Teve uma vez que a gente fez um show em Lava Rápido. Você vê que a nossa tara por tomar água no palco, ela extrapola os limites da compreensão humana. Porque a gente não tá satisfeito em simplesmente tomar água no palco. A gente quer fazer show em Lava Rápido, show em Aquário, entendeu? A gente só faz show onde já tem água lá, meu amigo. Nós não quer levar água, nós já quer chegar lá e a água tá lá, abundante. Cara, esse show vou comentar isso aí também. O show do Lava Rápido, a Renata, ela fez e ela, desde o começo, por questões de qualidade e por questões realmente de network, ela já, desde o comecinho, ela já estava na nossa frente, né? E nesse dia, inclusive, ela saiu, a gente fez um show em Osasco, no Lava Rápido, ela saiu do show antes e foi fazer um show em Barueri, provavelmente já com cachê. Faz 7 anos. Não, 6 anos. Talvez 5, né? Porque aí já deve ter sido em 2019. Então faz 5 anos esse show. Ela já tava ganhando 2 cachê na noite. Porque o show do Lava Rápido teve cachê. Eu tô há 6 anos. Nunca na minha vida eu já ganhei 2 cachês numa noite, mas é tipo assim, 2 sessões de abertura, por exemplo. E aí talvez eu tenha... Será que já? Não, já sim, com certeza. De abertura já. Agora show assim, tipo 2 shows em bar na mesma noite, que eu ganhei cachê nos 2? Não, acho que não rolou. 6 anos depois, a Renata no primeiro ano já tava fazendo isso. E esse show foi muito louco, porque foi em julho de 2019, provavelmente. Mano, tava um frio. Você imagina você fazer show no Lava Rápido, que é aberto, o chão molhado, porque o dia inteiro ficou lavando o carro ali. Só que os caras, mano, meteu um aquecedor a gás no meio da plateia. O palco era 2 Fusca com um farol ligadinho assim, ó, um de cada lado do palco. E aí o banco era um monte de pneu empilhado com uma tampa. Mano, foi o pena... Se bem que eu acho que a gente gravou esse show, né? Se marcar, eu tenho esse arquivo ainda. Vou ver se eu acho. Postar uns reels dele. Porque realmente foi uma estética muito bonita do show.
E, contrariando todas as expectativas, foi um show muito bom. A Renata, acho que ela abriu e foi lá pra Barueri. E aí eu fechei com o violão. E, mano, foi um puta show. Cara, eu nem lembrava disso direito. Muito bom, né? É bom você relembrar das pessoas, que você relembra de momentos que você passou com a pessoa. Ah, eu queria contar uma fofoca da Renata. Nessa mesma época aí, 2019, 2019 provavelmente, a gente tava com um grupo. E a Renata, ela criou uma noite chamada Não Somos um Casal, que era num hostel em São Paulo, e ela tinha essa noite junto com o Daniel Sartório. E o Daniel Sartório já tinha me visto e visto o Léo, mas acho que ele nunca tinha visto o Everton. E aí, como a noite era dos dois, o Everton nunca fez essa noite. Pelo menos até, não sei se depois ele chegou a fazer, mas ele nunca tinha feito, né, essa noite. Beleza? Beleza. Um dia o Everton arrumou um show lá em Morato, pra gente fazer, em Francisco Morato, pra quem de fora, é uma cidade maravilhosa aqui de São Paulo, onde eu fui pra lá com 11 meses de idade e fiquei até os 25 anos, e o Everton era de lá. Ele arrumou um show numa hamburgueria perto da casa dele. E aí, ele não chamou a Renata. Então, imagina, a gente tem um grupo de 4 comediantes, um deles arruma um show e chama 2. E aí deixa um de fora. Meu amigo, a Renata ficou putaça. E aí ela ficou putaça quando ela viu o flyer e tal, né? Ela falou, mano, que porra é essa aí? Por que vocês estão fazendo show sem mim? Aí o Everton falou assim, porque o cachê lá era 300 conto, aí dava 100 pra cada, aí a gente não... Pô, achou que você não ia aceitar. Deu algum migué assim, mas no fundo ele tava meio mordido por não ter ido lá no show dela. Entendeu? Que não era um show do grupo que ela não chamou o Everton, no show dela e do Sartório, e os dois nunca chamaram o Everton. E aí ele ficou meio mordido e não chamou ela. Beleza? Beleza. E aí, meus amigos, voltando inclusive lá do Guarujá, que a gente foi acho que 2 vezes, acho que foi na primeira vez que isso aconteceu. Voltando do Guarujá, a Renata tava comigo no carro. Porque no meu carro foi todo mundo, né? Foi eu, a minha esposa, que também chama Renata, mas é a Renata Daniele dos Santos. Então tava eu, a minha a Rê Said e o Leonardo Vidoni no meu carro, voltando do Guarujá. E aí a Renata, eu nunca vi ela tão brava, a Renata Said. Que nesse dia eu achei que a senhora teria um infarto, um AVC. Porque ela tava puta também com o Everton. E no fim das contas, acho que ela foi fazer o show lá em Morato. E porque ela falou, mano, cachê, tomar no seu cu cachê, cara. Ainda nunca fez show por cachê. Daqui a 6 anos não vai estar fazendo show de graça. Ela já sabia, ela prevê o futuro. E aí ela falou, tomar no seu cu, não sei o que. E acho que ela foi. Se eu não me engano, ela foi. Esse dia passou na minha TV aqui, foto do dia. E o André Otávio tava lá também, que vai ser, acho que o próximo homenageado aqui do Wilson Freire, de humor. Ele também tava lá, passar minha TV, quando fica muito tempo desligada, ela fica passando fotos do meu Google Fotos. E aí passou esses dias, essa hamburgueria, a Renata tava lá, então ela foi sim. E aí, meu amiga, ela deu uns 5 minutos no carro, que eu falei, meu Deus do céu, quase que eu parei o carro e comecei a abanar a senhora e dar água com açúcar. Porque eu nunca vi, graças a Deus, eu nunca vi ela desse jeito, nem antes, nem depois. Então, a Renata deu um piti nesse carro, meu amigo, que eu vou te falar, viu? Eu espero nunca mais ver, e se você conhece a Renata, espere nunca mais ver ela nervosa daquele jeito, porque ela começou a gritar no carro de um jeito que eu falei, mano... E aí, sabe o que foi engraçado? Que ela tava atrás com a minha mina e o Léo tava na frente comigo. E aí ela começou, e aí o Léo ficava olhando um pro outro e fazendo, sabe aquela carinha que você fica assim, caraca, pois é... E a gente, sabe, não sabia o que falar pra acalmar ela, mano. E ela ficou muito brava, xingando, e a gente só... pois é, né? Acontece. Eita, nós. E o Timão, hein? Tentando apaziguar. Então, é isso. Parabéns, Renata Said. Você merece esse prêmio e muito mais. E eu espero que um dia a gente possa dar risada dessas coisas. A gente já pode, né? Mas que seja comendo o caviar e fazendo show num cruzeiro em vez de ser no aquário. Já que a gente gosta de água, em vez de fazer show em lava rápida aquário, que a gente faça num cruzeiro igual o Neymar. Entendeu? Caralho, aí também já acho que sonho alto demais, né? Ter o nosso cruzeiro. Bem, enfim, não que nem o Neymar, mas que nem o Albani que tava no cruzeiro do Neymar. Beleza? Melhorou? Fechou. Falando nisso, queria mandar aqui um vai tomar no cu pro Albani aí, porque... Não sei se eu vou falar isso. Não, mas isso eu vou falar assim.
eu ouvi o podcast do Albani com a Rafinha Bastos e eu fiquei um pouco chateado aí com o Renato Albani, e eu posso falar porque eu tenho certeza que ele não vai ouvir isso aqui, mas olha só, o Rafinha falou assim: eu tô fora do Brasil, me fala aí quem que tá mandando bem no Brasil. Aí o Albani falou assim: o Ventura, o Murilo Couto, o Rodrigo Marques. Aí o Rafinha falou: não, pô, esses caras eu conheço, eu quero saber comediante novo. Aí ele falou: puta, comediante novo? Mano, ele não falou nome de nenhum. E qual o detalhe? O Gilbert abriu o show dele por 1 ano. Aí agora parou porque não tá tendo mais abertura, mas... Porra, é sério mesmo que na hora que te perguntam um comediante novo, você não lembra do cara que abriu 1 ano pra você, caralho? Eu achei muita sacanagem isso daí, e eu só queria externar e botar pra fora. Desculpa, você é meu ouvinte, eu acabei usando um momento nobre, um momento raro, que é o primeiro prêmio Wilson Freire de humor pra falar disso, mas é porque do nada veio na minha cabeça, meu cérebro não conseguiu filtrar e botou pra fora. Mas vamos voltar aqui, né? Tava me despedindo do prêmio da Renata. Então, espero que um dia a gente faça um show no meio do oceano, mas no seco. Isso eu tô falando só pras mentes gordofóbicas, né? Que estão imaginando a Renata no oceano. Não, tô falando no meio do oceano, mas dentro de um barco, num palco cheio de glamour, entendeu? Que você possa ter dinheiro para comprar berinjela e fazer churrasco de berinjela, que a Renata gosta de churrasco de berinjela, você acredita? Foi nesse dia aí mesmo, né? Foi pra praia, ela comprou berinjela e falou: vai fazer baba ganoush. Ela falou: mano, que merda é baba ganoush? Ela falou: vocês vão adorar. Adivinha, ela fez, e adivinha? Não adoramos, caralho. Muito melhor comer linguiça e carne, mas é isso. Parabéns, Renata Said, aí pelo seu prêmio. E eu queria falar de outro assunto também. Agora, se tivesse uma vinheta, agora é a virada, porque acabou o prêmio. Vamos falar de outro assunto, porque essa semana eu queria falar disso também, porque eu só tenho show dia 28. Hoje é dia 20. O último show foi dia 15. Quase 1 mês aí sem fazer show. Você vê que eu sou ótimo de matemática e contar tempo. Mas enfim, eu quero falar isso também, aproveitar que essa semana eu peguei o resultado dos exames que eu fiz uns tempo atrás aí. Pra quem ouviu o podcast, tá ligado? Que eu fiz um check-up geral e eu peguei o resultado. E aí, eu tava indo trabalhar de carona, né? Eu tô indo de carona, cada dia vai com o carro de um, e nesse dia eu tava indo com o carro dos outros. E eu tava no carona, eu falei: vou aproveitar pra baixar aqui meu exame, né? Dia 18 saiu o resultado, anteontem. Aí eu abri o celular, baixei o PDF do exame e fui olhando. E pra quem fez esses exames aí, sabe como que é. Vem o seu resultado e do lado tem valor de referência. E aí eu fui olhando. Aí eu olhei, colesterol, sei lá, referência 150, o meu tava 120. Sou praticamente um atleta olímpico ou paralímpico. E eu tava lendo lá mano, tudo perfeito. Triglicérides, perfeito. Glicemia, perfeito. Que mais? Ferritina. Apareceu assim: você é atleta? Apareceu escrito no meu exame: você é perfeito, você é um adolescente, você tem mesmo 35 anos, você tá zerado. E eu fui lendo as coisas e ficando feliz. E mesmo eu lendo as coisas e ficando feliz, por um momento eu falei assim: eu acho que é um pouco vacilo nós abrir esses exames sem estar no médico. Porque nós vai olhando a referência falando: porra, eu sou foda. Só que eu pensei isso antes de ver. Eu falei: mano, e se um tiver ruim? Tá ligado? Se um desses exames tiver ruim e eu não tô no médico, às vezes é ruim, mas não é ruim o bastante. Você entendeu o que eu quero dizer? Às vezes o médico vai falar assim: ó, seu colesterol tá 155 e o normal é 150, mas esses 5 aí, meu amigo, foda-se. Pode continuar comendo sua picanha. Ele podia falar isso. Só que o meu tava perfeito, né? Porque eu sou muito atlético. Mas eu fiquei pensando nisso. Aí fui descendo. Aí a primeira coisa que eu queria falar: tem um exame lá que apareceu assim. Acho que é creatinina. Exame de creatinina. Apareceu meu resultado, 96. Aí embaixo tá afrodescendente, 111. TFG. Taxa de filtragem gluco alguma coisa. TFG. Afrodescendente, 111. Não afrodescendente, 96. Era isso. 96 e 111. E aí, eu pensei: será que eu sou mais afrodescendente do que eu não sou? Porque eu já me sinto afrodescendente. Porra, eu gosto de rap, frango frito. Acho que foi racista agora. Mas enfim, você entendeu? Eu sempre brinco. Porque meu pai realmente é mais afrodescendente do que eu e do que minha mãe. Minha mãe é mais branca, mas meu pai é o moreno, é o mameluco, sabe? Não é negão, mas também não é branco.
Você entendeu? Então eu sempre brincava com isso, de eu sou negão e não sei o quê. Aí quando eu vi 111 afrodescendente, 96 não afrodescendente, eu falei, porra, eu sou 15% mais negão do que branco. Mano, já na hora, já falei pra mina, falei, tira essa porra dessa Taylor Swift aí e bota um sabotagem aí pra nós ouvir. Que a mina que tá me dando carona, né? Ela falou, o que você falou? Eu falei, desculpa, vou voltar pro meu exame. Aí voltei, depois eu descobri que, na verdade, eles pegam a sua creatinina, né? Creatinina, acho que é isso. Talvez seja outra coisa, mas enfim, eles pegam o valor que deu da sua creatinina e eles fazem um cálculo para calcular a sua taxa de filtragem. E aí, se eu fosse, né, afrodescendente, o resultado, né, seria 111. E não sendo afrodescendente, o resultado é 96 e o ideal é que esteja acima de 90. Então, no meu caso, estava 96, estava bom. Entendeu? O meu resultado, para qualquer uma das fórmulas, porque basicamente é isso, eles fazem uma conta para chegar na taxa de filtragem. E eles usam fatores diferentes para afrodescendentes, para quando não é afrodescendente, porque provavelmente o fator para afrodescendente ele é maior, por isso que o resultado deu maior. Entendeu? Enfim, só uma curiosidade médica para vocês, não cheguei onde eu queria chegar. Fui passando e aí chegou na parte que eu queria comentar, que chegou na parte no cardiograma, como que é? Hemograma completo que eu fiz com, como é o nome da palavra? Bom, enfim, o exame dos leucócitos, basicamente isso, hemograma completo com leucograma é o nome. Aí eu comecei a ler, né, e aí tá lá também, perfeito, tudo maravilhoso, meu hemograma certinho, e aí eu cheguei no leucograma, e aí minha contagem de leucócitos, que são os glóbulos brancos, ele tava em 8.200, o ideal é de 7.000 a 11.000. Nesse caso, muito baixo é ruim, porque você está com pouco glóbulo branco, mas quando tá muito alto, também indica que você tá com alguma infecção, algum problema, entendeu? Porque se tá muito alto, se você tem muito glóbulo branco, quer dizer que seu corpo tá lutando contra alguma coisa, então é ruim ter muito também. Então o meu tava 8.200, tava acima tava bem no meio, tava bom também. Só que aí, ele quebra os glóbulos brancos pelos tipos que tem. Porque não tem só um tipo de glóbulo branco, você sabia? Eu também não sabia. Talvez se ensinar na escola, eu tava, talvez, conversando, talvez tacando bolinha de papel na cabeça de alguém e não lembro disso. Mas tem vários tipos de leucócitos. E aí que tá. O meu, como era o nome? Neutrófilo. Acho que é isso, neutrófilo, alguma coisa assim. O neutrófilo meu, ele tava em 77%. Certo? Neutrófilo mesmo é o nome. 77%. O normal é até 70%. E um outro, que era linfócitos, eu acho, tava com 15%. E o normal é 25%. Entendeu? E aí eu falei, eu vou ver o que é isso, né? Porque eu não tava na frente do médico. O médico fala assim, não, o normal é 70%, você tá com 77%. Pode ser uma gripezinha que você tá. Mas tá ok. A contagem total tá bem, tá dentro. É 7.000, o meu tava 6 e pouco. Aí ele falou, não, tá tudo... O médico falaria isso. Mas eu tava sozinho, trabalhando. Eu falei, vou perguntar pro ChatGPT. Fui lá e joguei o hemograma completo no ChatGPT. Aí falou, seu neutrófilo tá acima do esperado e o seu linfócito tá baixo. Aí eu falei, beleza, e o que isso quer dizer? E nem falei assim ainda. Tipo assim, esse percentual, o que pode indicar? Porque o ChatGPT, ele é ligeiro, ele já fala assim, mas procura um médico, cara. Não confia na porra de uma inteligência artificial, a sua saúde a uma inteligência artificial. Confia num cara que foi pra faculdade por 5 anos e bebeu vodka no cu de um colega durante vários anos e colou na prova, igual todo médico faz ou todo universitário fez, mas confia mais nele do que em mim, que é uma inteligência artificial que tem os dados médicos do mundo inteiro num banco de dados e usou isso para te dar o diagnóstico. Não confia em mim, confia na porra do médico que fez faculdade há 30 anos atrás e só cheirava cocaína e tomava Ritalina nas festas da faculdade e colava no final. Confia nele, não confia em mim. Pensando agora
e botando desse jeito, eu devia confiar mais no ChatGPT. Mas enfim, em vez de eu só falar assim, tá bom, e esse percentual, o que pode ser? Eu falei assim, o que causa aumento de neutrófilo? Não foi nem no ChatGPT, acho que no ChatGPT ele não quis falar. Fui no Google, falei, o que causa aumento de neutrófilo? Aí apareceu leucemia. Falei, não é possível. Porra, 7% só? Vou pesquisar o que causa, então, diminuição de linfócito, que era o outro. Aí deu leucemia. Eu falei, porra, 2 resultados diferentes, aí fudeu. E aí eu vi isso e fui almoçar. Almocei e fui dar uma volta no condomínio da empresa, que dá 2 km. Então dá uns 20 minutos e eu faço essa caminhada todo dia. Exatamente por isso que eu tenho um colesterol de um menino. Aí fui lá, dei a volta. E eu não sabia que o meu cérebro ia se pegar tanto no negócio da leucemia. Porque eu vi e falei assim... Sabe quando na hora que eu li, eu falei... O Google sempre dá a pior opção. Vou sair pra almoçar. E aí, quando eu tava almoçando, ouvindo música, o meu cérebro falou, peraí, e se for? E aí, meus amigos, eu dei a caminhada mais reflexiva da minha vida, porque eu realmente não queria, não foi consciente, mas já comecei a sentir formigamento na perna. Eu falei, acho que, porra, isso aí deve ser leucemia, porra, deve dar formigamento. Eu acho que dá. E aí já comecei a sentir coceira. Sabe quando a pessoa fala piolho e você começa a coçar a cabeça? Foi a mesma coisa, só que eu não sei o sintoma de leucemia. Aí meu corpo começou a inventar sintoma. Falei, porra, coceira na orelha deve ser essa porra. E aí e aí eu comecei a viajar nisso. E falei, mano, troquei de carro agora. Porra, pra que eu troquei de carro? Eu vou pedir as contas, Porque se eu vou morrer, eu não quero passar os últimos meses da minha vida trabalhando num emprego que eu não quero. E aí eu falei, mas eu preciso da porra do convênio, porque eu vou cair lutando. Se eu tô com leucemia, eu vou fazer aqui uma terapia. Eu não vou ser esses doidos que não faz e espera a morte vir. Não, eu vou lutar, eu vou cair, mas vou cair batendo. E aí eu falei, eu preciso do convênio, será que o convênio cobre? Cara, já comecei olha a ideia, mano. Aí já comecei a pensar, sabe o que? Eu falei, puta, e eu, André, nós ia pro show e falava, mano, os comediantes bons, tudo tem a vida fodida. Ou foi agredido pela mãe, ou foi queimado de cigarro pelo pai, ou o tio comeu o cu, ou alguma coisa aconteceu. Nossa vida é muito boa, por isso que nós é comediante medíocre. E aí eu falei, eu queria continuar medíocre. Queria continuar com piadinha de pinto pequeno, com musiquinha de bafo, sabe? Pra que eu não quero ser comediante bom se o preço que eu tenho que pagar é ter uma vida bosta? Eu prefiro ter a vida boa e a comédia medíocre do que a vida ruim e a comédia ótima. Ou a vida muito boa e a comédia ruim. Eu tô na média, tá ótimo. Comecei a negociar. E aí, mano, foi os 20 minutos mais longos da minha vida. E eu falando, puta que pariu, eu troquei de carro, pra que eu... Aí depois eu pensei, falei, pensando bem, que bom que eu troquei de carro. Pelo menos nos últimos 3 meses da minha vida eu vou passar de banco de couro branco e teto solar. Já tava nessa pira. Aí quando eu voltei, já tava outra cabeça. Que eu falei, agora eu vou entrar no Google pra ver mais detalhes, né? Aí eu entrei e coloquei assim, quanto? Entendeu? Eu sei que a leucemia causa o desbalanceamento, aí aumento de neutrófilo, diminuição de linfócito. Mas qual percentual entendeu? Porque o meu passou 7%. Era 70%, tá 77%. O que isso é ruim? E a contagem tá 6.400. Aí eu fui ver e aí falou assim, a leucemia faz aumentar o volume de leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Que servem para conter inflamações e, enfim, a leucemia dispara o glóbulo branco, né? E aí eu falei, vamos ver quanto. Lembra que o meu tava 8.200. O normal é de 7.000 a 11.000. O meu tava 8.200, já tava bom. A quantidade total de glóbulo branco. O primeiro site que eu vi falou lá, uma infecção, qualquer infecção, viral ou não, ela pode levar o número de leucófilos por unidade de sangue de até 20.000. Entendeu? Então, o meu tava 8.000, se eu tivesse com alguma inflamação, podia chegar a 20.000. Se fosse leucemia, seria 60.000. Mano, 10 vezes o que o meu tava. Você entendeu? Aí eu falei, não vou morrer. Aí eu falei, porra, graças a Deus, eu vou continuar com a minha piada, meu showzinho de pinto pequeno e piada medíocre. Muito obrigado, eu agradeci a Deus. Falei, Deus, muito obrigado. Eu tô bem, então, queria
só deixar vocês tranquilos aqui. Quem parou de ver lá no passado, imagina, a pessoa tava ouvindo e deu pausa e foi fazer outra coisa, tá até agora achando que eu tô com câncer. Não tô, tá bom? Então, as minhas piadas seguem. Eu vou passar no médico, já marquei, inclusive, pra levar o resultado pra ver esse 7% aí. Mas provavelmente é porque eu tava meio resfriado. Entendeu? Então, a quantidade nem tá muito alta, mas esse desbalanceamento provavelmente é porque quando eu fiz o teste eu tava resfriado e aí o meu corpo devia estar lutando contra um resfriadinho. E aí, tudo isso por causa de nada, tá bom? Então é isso, muito obrigado, seja feliz e aproveite a vida como se você já tivesse vivido antes e estragado tudo da primeira vez e você tá tendo uma segunda chance, tá bom? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Parabéns, Renata Said, ganhadora do primeiro prêmio Wilson Freire de Humor Open Mic. Valeu, tchau, tchau. Não quer dizer que ela seja Open Mic, vocês entenderam, né? É porque o meu podcast é diário de Open Mic. Bom, acho que nem precisava explicar. Valeu, tchau, tchau. Opa, voltei aqui para mais um pouquinho, porque eu esqueci de comentar, cara. A gente criou um coletivo de comediantes que possuem podcast. Então, se você me ouve aqui e gosta de podcast de comediante doidinho que fica falando sozinho, você vai adorar esse coletivo, porque lá tem vários comediantes. A gente tem a ideia de colocar todos, né? Então, por enquanto, quem tá fazendo parte desse coletivo, né? É eu, Daniel Sartório, que tá vindo pra cá, e o Quem é Meu Bebê, com a Jéssica Angelim, que é a namorada dele. Tem o Luca Mendes, com Simples Mendes. Tem o... Como é o nome dele? Ronald Rios, que já foi do CQC, sabe? Também tá lá. Muito louco isso, né, cara? A vida é muito doida. Ronald Rios, eu conheci ele antes do CQC, no YouTube, sabe? Que eu achava legal as coisas que ele falava e tal. Ele foi pro CQC, eu vi ele no CQC, o cara. Aí agora eu tô num grupo de WhatsApp com ele. Aquele grupo de WhatsApp de podcasts que ficou parado por 6 meses, culminou, né, na criação desse hub de podcasts. E o Ronald Rios tá lá, que doideira. O mundo é muito louco, a vida é doida. Então pode ser que um dia eu realmente esteja apresentando a porra de um prêmio, falando dos meus amigos. Não dá pra saber, meu amigo. A vida te leva pra lugares que você não imagina. Mas vamos seguir aqui, ó. Juliano Coração, com Juliano Falando Abobrinha, também tá lá nesse podcast. André Otávio Podcast, tá lá. Inclusive o episódio dessa semana do André Otávio tá bom, mas o da semana passada, acho que é o 201, tá maravilhoso. Então eu sugiro que, se você for ouvir o André Otávio, o podcast, procura o 201 e começa pelo 201, que realmente eu mandei pra ele no dia que eu ouvi. Eu falei, mano, esse podcast, esse episódio tá muito bom. Fechou? Então ouve lá o André Otávio. Tem também o podcast do Gilbert César, que ele começou a fazer. Tá agora o No Corre, que é o meu atual grupo de comédia. Ele 100% tem podcast, então faltava só o Gilbert. O Gilbert começou agora, o dele é Minha Vida Eterna Comédia. Então ouve lá também, tá muito legal, do Gilbert. E do Thiago Ferreira. O Thiago Ferreira tem o Diálogo de um Cara Só, que ele antigamente fazia entrevistas, mas agora ele se rendeu à preguiça e à falta de comprometimento e tá fazendo também um podcast solitário e quase que esquizofrênico, onde a gente fica falando sozinho aqui. Então, acho que são esses. Se eu deixei algum de fora, me desculpa, mas como é que você chega nesse hub de podcast, meus amigos? Você procura no Instagram Sociedade Nada Secreta. Sociedade Nada Secreta. E lá tem o link de cada um desses podcasts que eu falei. Então, se você é comediante e tem também um podcast e quiser fazer parte, manda uma DM lá, a gente coloca você no grupo e coloca o seu link lá. Então, a gente quer se ajudar para todo mundo crescer junto. Se você abrir lá o link da bio desse coisa, você vai ver uma lista com todos os podcasts que fazem parte da Sociedade Nada Secreta. Se quiser sugerir algum, manda lá também. E é isso. Muito obrigado. Nada de armas. Use camisinha e agora sim, volta no próximo. É nóis. Tamo junto.